Boas tardes, malta. Estou aqui com o André para a nossa live, finalmente, tão anunciada durante algum tempo. E passo agora a palavra ao André e ele vai explicar sucintamente, acho eu, Em princípio, todo o processo de compra de casa da maneira mais tranquila possível. ora bem, olá a todos. Então, portanto, aquilo que eu vou falar é aqui os passos mais normais e mais simples para evitarmos aqui contratempos na compra de casa. Em primeiro lugar, é preciso percebermos aquilo portanto, se aquilo que nós queremos comprar, nós temos capacidade económica para o fazer. E, em primeiro lugar, é importante, portanto, perceber se precisamos de empréstimo bancário, perceber que valores é que os bancos nos emprestam e em que condições. E para isso, a forma de garantir isso é contactar um profissional portanto, da banca que nos ajude nesse sentido. Nós trabalhamos com um intermediário de crédito que nos faz todo um serviço de acompanhamento ao cliente e que permite, portanto, que contacta os bancos no sentido de obter propostas personalizadas para cada cliente e para a realidade de cada cliente e que permite, portanto, à pessoa saber com o que é que pode contar. E isso é muito importante fazer antes de partir à procura da compra de casa, porque assim, portanto, o cliente sabe com o que é que pode contar. Depois, a partir daí, tendo essa parte estabelecida, é começar à procura de imóveis. Isso é algo em que nós já trabalhamos e intervimos e ajudamos os nossos clientes a encontrar a casa que procuram. E depois os passos a seguir são, a partir do momento em que encontramos a casa que o cliente pretende, ajudamos na parte da negociação, na parte burocrática e por aí fora. E aí, por vezes, surgem algumas questões e algumas dúvidas e pronto, e nós, em primeiro lugar, estamos aqui hoje para esclarecer algumas questões que poderão ter nessa área e, no trabalho que fazemos com os compradores, ajudamos-os passo a passo para que não haja complicações e que antecipemos alguns problemas, algumas coisas processuais escondidas que depois parece pouca coisa, mas mais tarde pode dar muitas chatices. Estamos cá para trabalhar para evitar isso. Portanto, em suma, exatamente, será mais ou menos isso aqui o processo de compra de casa. Para reforçar um bocadinho a ideia do que o André disse, acho que por isso é que é tão importante estarmos sempre em constante comunicação, especialmente na compra de casa, que às vezes, por vezes pode ser um processo mais demoroso do que aquilo que estávamos à espera. Por isso é que é importante haver sempre comunicação e sermos o mais francos possível, tanto a parte do consultor como a parte do cliente, comprador, porque temos que estar alinhados e temos que ser uma equipa e temos que estar juntos a ir para a mesma direção. Exatamente. Portanto, vamos começar com as questões que nos colocaram? Vamos, exatamente. Pronto, a primeira questão que nos colocaram foi quanto tempo existe desde o CPCV até à escritura. Isto é uma das condições que vão estar na proposta de compra do comprador para o proprietário, não é? E basicamente é o tempo que aquela pessoa quiser. Claro que isto também pode ser negociado caso a proposta, em termos de valor, seja aceita. A questão do tempo, desde o CPCV até à escritura, pode ser perfeitamente negociável. É tudo uma questão de haver acordo entre as partes. Exatamente. Não há nada definido. Exatamente. Há pessoas que têm muita pressa e pedem que a escritura seja executada até 30 dias, como há outras que estão a vender a casa que têm naquele momento para comprar outra e pedem o máximo tempo possível, por exemplo 4 meses, 120 dias, pronto, que é para dar ali alguma margem de manobra e não ficarem sem abrigo, não é? Exato, sim, é importante haver aqui alguma coordenação e desde o primeiro momento negociar entre as partes para que não haja, portanto, expectativas furadas. Portanto, é tudo uma questão caso a caso e é preciso haver a disponibilidade das partes. Pronto, é nesse sentido. Pronto. Aqui a segunda questão que nós recebemos tem a ver um pouquinho com aquilo que eu falei atrás, tem a ver com o intermediário de crédito e se o intermediário de crédito compensa. Portanto,
A minha resposta seria sim, compensa portanto, nós aconselhamos sempre este serviço. Porquê? Porque é um serviço, em primeiro lugar, é completamente gratuito, é um serviço que não tem custo para o cliente e é proibido ter custo para o cliente. O Banco de Portugal, que certifica os intermediários de crédito, proíbe que haja cobrança deste tipo de serviço. E em segundo lugar, é um serviço que compensa por diversas razões, porque dá-nos uma visão abrangente do mercado. Não é apenas visitar dois bancos, é uma consulta geral aos bancos comerciais portanto, os bancos têm interesse em participar e em lançar boas propostas portanto, é algo que compensa sem dúvida nenhuma, para além de que isto é a parte de intermediação de crédito, que é, portanto, a recolha de propostas, que permite dar mais hipóteses ao cliente. E, para além de que, principalmente no caso do intermediário de crédito que trabalha connosco, ele presta também, de forma gratuita, um serviço de consultoria financeira, que é um acompanhamento ao longo de todo o processo, desde o primeiro contacto até à realização da escritura. E isso é algo que, novamente, permite antecipar problemas, permite evitar complicações que mais tarde podem pôr em causa o negócio, podem atrasar tudo e podem dificultar muito a vida. Só para dar uma chega aqui relativamente à intermediação de crédito, eu acho que é fundamental, porque primeiro poupa ao comprador tanto tempo como dinheiro, ou seja, vai ter, a pessoa em questão vai ter muito mais dificuldade a ir, sei lá, a 5 bancos, a 7 bancos, individualmente pedir cada proposta. O intermediário de crédito vai fazê-lo de uma vez só e a pessoa não tem esse tipo de trabalho. Além do mais, por ser um intermediário de crédito e por vezes levar um volume de negócio grande a todos os bancos, vai ter condições em termos de crédito muito mais vantajosas do que se for a pessoa individualmente a ir diretamente ao banco. Mesmo, às vezes as pessoas já têm conta no banco há muito tempo e aí também é relevante, não é? Mas isso também se faz diretamente com o intermediário de crédito, porque sim, é nosso parceiro. A pessoa tendo conta num determinado banco, isso não impede que o intermediário, portanto, contacte esse banco e que o processo seja feito por aí e as condições que a pessoa teria benéficas de ser cliente desse banco há muito tempo não são de todo perdidas não é um problema. Pronto. Certíssimo. A próxima questão que nos colocaram foi os seguros no crédito de habitação, ou seja, há vários seguros relacionados com o crédito de habitação. Há um que é obrigatório, que é o seguro de vida, não é? Há outros seguros, o seguro multirrisco, os seguros de assistência ao lar. O que é que acontece? Isto, pronto, o intermediário de crédito também vai analisar isto sempre conjuntamente com o cliente, e isto já entra na parte da consultoria financeira. Exatamente. O intermediário de crédito normalmente não analisa esta questão, porque já é parte do seguro, ou seja, normalmente os seguros contratualizam-se diretamente com a entidade bancária que foi selecionada. Por vezes pode ser mais vantajoso, e isto é uma coisa que tem que discutir diretamente com ele, por vezes pode ser mais vantajoso fazer os seguros fora da entidade bancária, mesmo com uma seguradora. Por vezes o crédito de habitação pode ser penalizado por causa disso mesmo, outras vezes não. Depende da entidade bancária. É uma coisa caso a caso e pronto, novamente é preciso ser um profissional certificado, como é um intermediário de crédito, para portanto, tratar desses assuntos e apoiar o cliente em cada situação específica, porque há sempre especificidades. Correto. Ora bem, aqui o próximo ponto. Aqui temos uma questão sobre as casas com financiamento a 100%. Isto, portanto, isso é uma exceção, não é algo comum, são oportunidades que por vezes surgem principalmente em imóveis detidos pelos bancos, e os bancos dão algumas facilidades de crédito nesse sentido. Isso não é a norma. Novamente estamos aqui na área do crédito e que não é a nossa área de atividade, mas pronto. Podemos dar esta noção de que isso é exceção e que geralmente, a nível do financiamento, os bancos vão exigir, portanto, que o financiamento seja no máximo dos máximos 90% do valor da aquisição do imóvel. Mas isso depois tem aqui ainda uma série de nuances relacionado com a avaliação do imóvel e por aí fora. E lá está. Isto é aqui a esfera que poderá ser melhor esclarecida com um profissional da área da banca e do crédito. A questão seguinte é necessário dar entrada para a compra de casa?
Esta questão... No fundo é aqui idêntica. Pronto, sim, nós tivemos muitas questões relacionadas com o crédito. Eu acredito que compradores de primeira casa é essencialmente... A grande questão é toda relacionada com os créditos. A questão da entrada para a compra de casa tem duas questões. Não só normalmente será uns 10% a quando do CPCV, como garantia também ao proprietário em como aquele comprador se contratualiza a compra daquele imóvel, mas por outra questão, os bancos não financiam mais do que os 90%. Há bancos que financiam 80%, há bancos que financiam 85%, os bancos o máximo podem financiar é os 90%. Portanto, estes 10% é a diferença, que obrigatoriamente terão que ser em capitais próprios, incluindo acrescentado a estes 10%, nunca se podem esquecer de uma coisa fundamental, que são as despesas, os impostos que vão ser acrescidos a quando da escritura. E não é um valor pequeno, é algo bastante significativo. E a questão da entrada até dá aqui um ponto para falarmos aqui de mais uma questão do processo de compra de casa, que tem a ver com aquilo que a Susana falou aqui do CPCV, que é geralmente, pronto, isto não é obrigatório, mas geralmente o que nós temos é, quando há uma aceitação de uma proposta de compra, passamos para o contrato de promessa de compra e venda, o dito CPCV. E nesse CPCV são estabelecidas aqui algumas questões, isto é um contrato legal, que estabelece que o comprador promete comprar e o vendedor promete vender. E nesse contrato ficam estabelecidos aqui prazos, limites para a escritura, e fica estabelecido aqui aquilo que vulgarmente é chamado de entrada, que é um pagamento a título de sinal. E esse pagamento, portanto, por norma, são os 10% do valor que ficou acordado pela compra do imóvel. Pronto, isto pode ser sempre negociado, como é óbvio, e este valor, como portanto, para já, bate certo até aqui com o limite dos 90%, que é a norma aqui dos empréstimos bancários. Mas, para além disso, é um valor que tem que ser pago no ato do contrato, que é bastante anterior, portanto, é anterior, pode ser bastante ou não, é anterior aqui à escritura, e tem que ser um valor que será avançado com os capitais do comprador para garantir o negócio. Pronto. Era só aqui para dar aqui este ponto também. Aqui a seguinte questão tem a ver aqui com a isenção do IMI e durante quanto tempo é que ela acontece. Isto aqui, a isenção do IMI, portanto, tem aqui várias hipóteses, mas, portanto, aquilo que comumente estamos a falar é na aquisição de primeira casa e também na segunda casa, porque atualmente é possível ter até 2 isenções de IMI, e existe a possibilidade de, isto atenção, no caso de aquisição de habitação própria permanente, a habitação que passa a ser a morada fiscal dos compradores. E neste caso, o que acontece é que, portanto, poderá haver uma isenção temporária, uma isenção de 3 anos do IMI, mas isto só acontece, portanto, uma situação aqui específica em que o agregado familiar não poderá ter um rendimento superior a 153 mil euros e, muito importante, o valor patrimonial do imóvel, que é o valor que consta depois na caderneta predial do imóvel, o valor que as finanças determinam, não pode ser superior a 125 mil euros. O que é que isto quer dizer? Que há, principalmente pelo valor patrimonial do imóvel, há muitos imóveis que nunca, portanto, com as presentes regras, não vão ter acesso a essa isenção do IMI. A existir, este tipo de isenção tem a duração de 3 anos. Existem outras isenções depois associadas, mais específicas, relacionadas com reabilitações e por aí fora, mas isso é todo um tema muito mais largo. Pronto. E a resposta genérica e mais comum é esta. A questão seguinte tem a ver com a liquidação do IMT e o imposto de selo. Estes impostos são aqueles impostos que eu falei há pouco a quando da escritura. Portanto, eles são calculados juntos e, por exemplo, se vocês... é percentual e é relativo ao valor da aquisição do imóvel. Tem um simulador, que calcula automaticamente esse valor no Doutor Finanças. Para além disso, o nosso intermediário de crédito também faz logo esse cálculo pelo superior, ou seja, imaginando que vocês teriam uma capacidade de financiamento bancário até aos 200 mil euros, ele faz esse cálculo, quanto é que vocês pagariam de impostos, também para já estarem a contar com isso
em termos de capitais próprios. Exatamente, é aqui um valor total que é apresentado e para além disso é mesmo as despesas associadas à contratação do crédito, pronto, isso é feito toda essa contabilização, porque estes impostos não são um valor desprezável, portanto, principalmente o IMT, que tem uma taxa progressiva, portanto, à medida que o valor do imóvel aumenta, vai aumentando a percentagem do imposto e, portanto, pode ser uma fatia já um pouco substancial do valor da aquisição e pode fazer a diferença entre, pronto, ter capital próprio necessário para comprar a casa que o cliente pretende ou não. Okay? É importante. Sim, para dar alguns exemplos de clientes que eu tive recentemente, por exemplo, um cliente adquiriu uma casa de 250 mil euros e os impostos totais que irá pagar são à roda dos 4 mil euros, se não estou em erro. Tive outra cliente que adquiriu uma moradia e era de 345 e aí é completamente diferente porque efetivamente a casa já tem um valor bastante acima do comum e o valor de impostos foi 18 mil euros. Sim, portanto, é algo... para além do valor, o valor que multiplica a aumentar, o valor da taxa do IMT sobe portanto, às vezes é uma surpresa e as pessoas estão à espera de ter um determinado valor e depois apercebem-se. Nós fazemos sempre essa simulação no sentido de, pronto, dar essa segurança à pessoa de, olha, mas já fez as contas todas, está tudo, tem a noção dos valores que terá que pagar impostos com uma casa deste valor, porque isto de facto pode ter um peso substancial. A próxima questão... A próxima questão aqui tem a ver aqui com o valor do condomínio, portanto isto é algo, pronto, é algo mais caso a caso e que tem que ser... É visita a visita. Exatamente. É questionar, pronto, pedir a consulta também é algo que vai estar sempre atento, é questionar quanto é que é o valor do condomínio, se o condomínio é organizado, se existe algum fundo de caixa para obras futuras, se há obras previstas naquele prédio, quando é que foram feitas as últimas reparações e pintura. E pronto, e os valores de condomínio são muito variáveis. Há prédios que não têm qualquer tipo de valor de condomínio e quando existem reparações as pessoas juntam-se e pagam tudo pela totalidade, e há condomínios que são muito elevados, 70 euros, 80 euros, dependendo do género de serviço que prestem. Os condomínios privados fechados têm ginásio, têm piscinas e claro que assim vai encarecer o valor do condomínio. Perfeitamente normal. Pronto, aqui depois a próxima questão, voltamos aqui novamente aqui a alguma temática do crédito e a questão tem a ver com os seguros e com as propostas de seguro. E aqui, portanto, foi-nos questionado se o intermediário de crédito também trata aqui das propostas de seguro. Isso não se encaixa naquilo que é a parte da intermediação de crédito. No entanto, portanto, o intermediário com que nós trabalhamos aqui na KW de Almada estabelece contacto também com mediadores de seguros para dar aqui algumas propostas ao cliente e o cliente ter também mais essa informação, caso tenha interesse em contratar um seguro que venha fora da proposta de crédito. Mas pronto, lá está. Novamente é aquela questão, isso tem que ser mesmo perguntado a um profissional dessa área e que está qualificado para responder com toda a segurança. A outra questão que nos foi colocada foi relativamente às mais-valias, valores de reinvestimento, mais relacionado então com os prazos também de as mais-valias. As mais-valias é uma questão muito perguntada e com muitas nuances. Podíamos fazer uma live só de mais-valias, mas cara, tínhamos que contratar aqui um contabilista para estar aqui connosco. Porque isso exige e não dá, porque depois isso é uma coisa muito, muito caso a caso. Há coisas que são regras e é simples de se dizer, pronto, tem a ver aqui no nível que estão definidas, nomeadamente os prazos de reinvestimento, para evitar o pagamento de mais-valias. Um primeiro ponto que é preciso ter em conta em relação a isto. Só é possível evitar o pagamento de mais-valias com a compra e venda do imóvel se estivermos a falar de uma casa que é habitação própria e permanente. Aquela situação... Da morada fiscal. Morada fiscal, pronto. Caso contrário... E tem prazos e tem limites e condições associadas. Exatamente. Isto, portanto, o reinvestimento tem que ser feito até 3 anos depois da venda da casa. Pronto. E tem que ser feito novamente em habitação própria permanente, senão não tem cabimento neste sentido. Caso contrário, caso não se cumpra estes requisitos
requisitos para um taxar do lucro que é feito da compra e da venda da casa. Portanto, a casa é adquirida por um determinado valor, é vendida por um valor acima, há um lucro associado e, portanto, essa mais-valia que é apurada, o Estado vai cobrar em IRS metade da mais-valia que ficou. Portanto, isto é uma coisa muito... Pronto, já é muito fiscal e por aí fora. Há aqui, novamente, um simulador do Doutor Finanças que nos ajuda nesse sentido. Não nos determina... portanto, não determina completamente o que é que a pessoa poderá pagar de mais-valias, porque isso é uma coisa muito específica. O que é que vai determinar? Inserindo os dados lá, os dados de valor de compra, valor de venda, dos valores que foram investidos em obras, nos valores gastos em comissão de mediação imobiliária, que são valores que deduzem às mais-valias, esse simulador vai apurar o valor tributável, portanto, o valor de mais-valia que o Estado apura e aquilo que vai entrar na declaração de IRS. Agora, isto soma como se fosse um rendimento qualquer que a pessoa tenha, como se fosse um vencimento. Pronto. Portanto, isto vai influenciar toda a declaração de IRS do agregado, portanto, é uma coisa caso a caso. E isso, só um contabilista que conheça a situação de cada pessoa é que vai conseguir responder o valor que é pago em mais-valias. No entanto, é algo sempre a ter em consideração, porque ainda há pessoas, infelizmente, que pensam que, pronto, adquiriram um imóvel, imagine-se, a 50 mil euros, conseguiram não vender a 200 mil euros, dadas as obras, a valorização do mercado imobiliário, e acha que é tudo lucro. Porém, o Estado vai taxar grande parte desse lucro e, portanto, isto tem que ser bem calculado e bem pensado antes de colocar o imóvel à venda para ver se realmente compensa, não é? E o mercado de investimento tem sempre isto em consideração, porque um dia que se pare tem que se calcular o custo-benefício, não é? Exatamente, portanto é isso. E aqui estamos. E pronto, acho que chegamos ao fim de todas as questões que entretanto recebemos. Hoje, num comentário, eu recebi relativamente a um residente em Portugal, originário de Luxemburgo, não era? E se conseguiria adquirir casa. Bom, isso mais uma vez... Tinha a ver com o crédito, só que disseste só casa, certo. Se tinha capacidade para contrair um crédito de habitação. Mais uma vez, este tipo de questões são ótimas que nos façam a nós e nós, por isso é que nós consideramos o intermediário de crédito como um verdadeiro parceiro, porque ele está há mais de 20 anos ligado à banca e ele ajuda-nos muito com este tipo de comunicação com os bancos e consegue perceber em que entidade bancária é que aquele cliente se consegue contrair um crédito de habitação, porque há vários bancos que têm diferentes condições. Sim, isto é um serviço caso a caso e vai depender muito daquilo que o cliente procura, as condições do cliente e aí vem também a experiência do intermediário de crédito, que conhece também os diversos bancos, sabe mais ou menos o que contar e sabe adaptar o trabalho dele aos casos específicos. Mas pronto, isto aqui é um serviço que entrando em contato connosco, nós encaminhamos para esse serviço, para que haja, como falámos e reforçamos, que de facto é um serviço que não só é gratuito, como não é sequer vinculado à mediação imobiliária. Portanto, imaginemos, dá-se o caso de nos contactarem porque têm uma série de dúvidas e estão a pensar aqui em comprar uma casa. E por alguma razão o negócio não se concretiza e por qualquer razão não fazem negócio connosco na parte imobiliária. Ou não fazem naquele momento também. Não fazem naquele momento, não se realizou aqui esta junção. Não há qualquer tipo de problema, o serviço e as propostas e por aí fora, tudo o que foi tratado com ele, continua a ser aplicável e não há qualquer tipo de vinculação. E é de facto um serviço extremamente abrangente, portanto, eu sei por experiência própria e é de facto muito, muito tranquilizante ter um profissional que domina todas essas coisas e que aconselha para que estejamos mais tranquilos em todo o processo. Acho que sim, acho que é fundamental. Se entretanto tiverem mais questões, podem continuar a colocar por aqui e se entretanto não aparecerem, nós também vamos sempre esclarecendo as dúvidas. E pronto. Estamos cá para isso. Pronto, qualquer coisa entre em contato connosco, senão
Pronto, mantemos por aqui. Espero que tenham gostado. Se tiverem mais algum pedido de próximas lives, estejam à vontade. Eu recebi um pedido de uma próxima live. Não sei se queres participar. Era como decorar a tua casa sem dor de cabeça. Não sei se estás familiarizado com a decoração. Nós estamos na minha casa que tem um estilo nórdico, segundo tu. Portanto, não sei se serei a melhor pessoa, mas pronto, eu posso tentar. Não sei bem. Excelente, é uma coisa não sei bem. minimalista. Achas que consigo fazer uma live no IKEA? Pode ser que me patrocinem. Acho que era uma boa hipótese. planta. Eu só quero uma planta. Exatamente. Mas pronto. Acho que sim. Bem, malta, muito obrigada por ter estado aí. Beijinhos ao Tony. Estás a ver? O Tony está ali. Então vá. Um beijinho, obrigada. Beijinhos. Tchau, tchau.